Como jogar Anarquia RPG? Anarquia RPG ele é um sistema de RPG versátil que permite jogar em qualquer aventura, cenário, com qualquer tipo de personagem. Eu digo versátil no genérico, porque genérico leva uma carência de personalidade, algo que tenha sido criado de forma por sua simplicidade, poder ser usado em qualquer cenário. Enquanto que Anarquia RPG ele foi criado jogando com os mais diversos cenários. Suas mecânicas foram criadas pela necessidade, exaustivamente testada ao longo de décadas, se tornando tão versátil quanto modular. Ou seja, tu só precisa usar as mecânicas que interessam ao teu jogo e ao teu personagem. O resto não precisa. Se quiser jogar usando só o atributo básico e o ponto de vida, consegue. A Anarquia RPG usa dados de 6 lados. Em disputa e teste joga 2 dados e o 6 vale como 0, deixando o resultado entre 0 a 10. 0 sendo um sucesso decisivo e 10 uma falha crítica. Já nos efeitos e danos, o 6 será 6 mesmo. E a jogada de dados varia conforme o que está sendo jogado. Se joga com turnos. Cada personagem tem 2 ações por rodada. Pode ser ataque ou defesa ou alguma outra ação, seja movimento ou outra coisa. A ordem de ações é pela iniciativa, mas também pode ser pela destreza ou uma sequência determinada ou não por uma jogada de dados. Se você quiser usar as mecânicas avançadas, tanto o nível do personagem quanto a ação que pretende fazer, vai influenciar aí a sequência da iniciativa. Ou seja, se pretende atacar com um golpe marcial, mas o oponente está com alguma arma, provavelmente ele agirá antes que você, né? Mas quem sabe se você for arremessar algo, leve vantagem, exceto a arma do oponente permita o ataque à distância. Então depende muito da arma que estiver sendo usada. Na ação de cada personagem, arma ou ação, ou poder, né? Na ação de cada personagem, ele fará uma ação, podendo fazer a sua segunda ação quando chegar novamente sua vez, ou se deixou para defesa, a usará quando for atacado. Simples assim. Acompanhe aí o canal que eu vou trazendo mais dicas aí da criação de personagem. Para criar um personagem na RPG, distribua 40 pontos nos 5 atributos primários: força, destreza, vigor, inteligência e o atributo social, que é aparência e carisma. O valor inicial precisa variar entre o 4 e 10, o que dá uma média 8 para heróis e 7 para o comum. Aconselho que coloque 8 em cada e vá tirando de 1 para adicionar em outro conforme imagine o personagem. Assim não apenas evita fazer contas, como também vai deixar ele mais equilibrado. Feito isso, basta considerar que seus pontos de vida serão o dobro do seu valor em vigor e está pronto para jogar. Claro que essa é a forma mais rápida e simplificada de criar a ficha. Se formos considerar as habilidades, adicione 9 pontos em habilidades à escolha. O livro fornece uma enorme lista, mas não é preciso conferi-la agora. Só imagina uma coisa que você realmente quer que seu personagem seja excelente e adicione 4 pontos nela. Agora outra que ele é bom e adicione 2 pontos. E outras 3 que ele sabe fazer. Depois de conferir a qual atributo tais habilidades se relacionam, somar e está pronto. Vamos a um exemplo. Quero criar um guerreiro. Na distribuição de pontos de atributos, coloquei 8 em cada um, somando 40. Mas quero que ele seja mais forte do que social. Então tirei um de aparência e carisma, AC, e coloquei em FR, força. Pronto, ficou 9, 8, 8, 8 e 7. Agora as habilidades. Vamos fazer um aventureiro medieval típico. Vai ser muito bom em espada, pode ser espada curta mesmo, bom em escudo e vai saber brigar, nadar e sobreviver. Habilidades de combate costumam se relacionar à destreza, as atléticas à força, as intelectuais à inteligência. Então, a espada curta é igual a destreza mais 4, vai ficar 12. O escudo é destreza mais 2, fica 10. Briga sendo destreza mais 1 vai ficar 9. Natação é força mais 1 vai ficar 10. E sobrevivência, sendo mental, será inteligência mais 1, ficando o valor de 9. Nosso personagem está pronto para jogar. Completando a ficha. Se o grupo são de 9 jogadores ou estejam fazendo um jogo mais simples, com personagem menos diverso, talvez nem precise completar a ficha. Se todos forem humanos, há padrões nos movimentos. O deslocamento será 8, ou seja, pode se mover 4 por ação. Sua velocidade de nado será 2 e sua velocidade escalando 1. Saltará em 4 de distância e em altura apenas 0,4. Isso não considera que ele pode encolher as pernas, girar o corpo. O 0,4 é o que sai do chão, além do que ele pode se mover, né? A iniciativa, esquiva e coragem serão por padrão 8. E os sentidos, 6. Exceto a intuição, que será 3. Pode ver que existe um padrão racial que facilita isso e torna desnecessário adotar. Se eu estiver jogando de forma mais simplificada, mas, como a proposta aqui é completar a ficha, vamos pelo básico. Então vamos anotar e ver como é que vai ficar. A força do personagem determina o dano em dados de dano. Se tem força 6, causa 1d6 de dano. Força 7, 1d6 mais 1.
Força 5, 1 de 6 menos 1, e etc. Tem uma tabela para facilitar saber o valor exato. A resistência do personagem só vai ser usada se tiver algo que influencie isso, senão será zero. Quanto aos atributos secundários, só os use se for interessante para a proposta do jogo e do personagem. Já falamos dos PV, ponto de vida, que será como base o dobro do vigor. A fadiga será o dobro da força. Já os outros serão iguais aos atributos de referência. Coordenação igual a destreza, vontade igual a inteligência e simpatia igual a aparência e carisma. Os atributos secundários podem ser usados, permitindo gastar fadiga para esforço extra, coordenação e vontade para ações totais, física e mental, e simpatia para ser mais agradável aos outros. E assim conseguir o que quer, ou no caso, ao melhorar a impressão geral para algo, com alguém. Para dar mais individualidade ao personagem, pode adquirir também pontos de modificador. Para cada um ponto positivo, precisa arcar com um ponto negativo, até o limite de 6 pontos na criação do personagem. Alguns modificadores irão causar mudanças em valores de atributo e em outras características. Um exemplo: se tiver um nível de modificador para ponto de vida, terá mais 3 para o cálculo, que será devidamente multiplicado. Ou seja, no caso de fadiga e ponto de vida, valerá como 6, já que eles dobram o atributo. Quanto às habilidades, não é necessário separá-las em grupos se não pretende usar a mecânica avançada de profissões. No caso, se for optar pela evolução bruta, não se preocupa com isso. Algumas habilidades darão bônus em determinados testes ou em outras características da ficha, como movimentos, esquiva, etc. Evolução bruta e por níveis. Existem duas formas de evoluir na RPG de forma bruta ou por níveis. Na forma bruta, gasta ponto de experiência direto. 60 pontos para mais um no ponto de evolução e atributo primário, 20 pontos para mais um de evolução e atributo secundário, 10 pontos para mais um de evolução em habilidade. Em habilidade direto, um ponto de evolução para cada mais um efetivo na habilidade. Nos secundários, passa pelo multiplicador. Normalmente o de fadiga e ponto de vida dobra a pontuação, mas isso muda conforme a raça do personagem e sua idade. E nos primários segue a proporção de mais um efetivo por um ponto de evolução, mais 2 efetivo por 3 pontos de evolução, mais 3 efetivo por 5 pontos de evolução, e a partir daí mais um para cada 5 pontos de evolução, ou seja, mais 4 por 10, mais 5 por 15, mais 6 por 20 e etc. Se a escolha evoluir por níveis, vai pagar o custo do nível. O custo por nível ele é fixo, exceto para o nível 0, um valor diferenciado, mas é determinado pelo prestígio da profissão. A profissão de baixo prestígio ela vai custar 100 por nível, como o prestígio 200, prestígio 300, elevado prestígio 400 e alto prestígio 500. O nível 0 ele só dá pontos de habilidade, e ele é como uma conclusão do treino da profissão. Seu custo será um quinto do valor do nível, o que deixa de 20 pontos de baixo prestígio, depois 40, 60, 80 e 100, para enfim a de alto prestígio. Se o mestre estiver permitindo iniciar com níveis, o nível 0 pode ser ganho sem custo. Sua existência é uma forma de permitir que os personagens aprendam novas profissões em menor tempo do que levaria se tivesse que pagar a experiência por um nível inteiro. É como se fosse um nível de treinamento. A grande vantagem da evolução por nível, além dos bônus adicionais da profissão de prestígio ou superiores, é que se ganha pontos de evolução extra a cada 2 níveis, 3 níveis, 4 e 5 níveis. A exemplo, alguém no segundo nível ganha a evolução do primeiro nível e a do segundo nível. No terceiro nível vai ganhar do primeiro e do terceiro, no quarto a do primeiro, do segundo e do quarto, já no sexto ganharia do primeiro, segundo e terceiro. E no 12º nível, ele ganharia a do nível, a do segundo, terceiro e quarto. Ou seja, ele ganha a do primeiro nível a cada nível, a do segundo a cada 2 níveis, a do terceiro a cada 3 níveis, a do quarto a cada 4 níveis e a do quinto a cada 5 níveis. Tem uma tabela no livro para facilitar essa compreensão e não precisar ter que ficar fazendo conta. Nada impede que alguém que siga uma profissão invista alguns pontos de experiência para evoluir algum atributo ou habilidade de forma bruta. Claro que gastar esses pontos deve adiar a sua passagem para o próximo nível. Ajuste de combate. Se estiver usando a mecânica para movimentações e tabuleiro, cada um de movimento significa que move um OC, ou um OC, que significa um octógono. O octógono ele é representado por um quadrado. Considera-se assim as 8 possibilidades de movimento. Se usar as mecânicas avançadas, considerando a tridimensionalidade, serão 26 possibilidades de movimento. Mas útil vai ser para salto, escalada, voo, nado, combate espacial, alguma coisa do gênero. Um humano comum tem deslocamento, o DL 8, ou seja, se move 8 quadrados. Tendo 2 ações, pode mover 4 em cada ação usada para o movimento.
Se nadando, a velocidade de nado 2, movendo 1 por ação. Em escalada, com a velocidade de escalada 1, move apenas 1. Ou meio, se usar apenas uma ação. Vamos considerar a mecânica avançada de ajuste de combate. Significa que pode mover metade do movimento durante uma ação de ataque ou defesa, avançando em ataque ou recuando em defesa. Se o deslocamento é 8, lembra que o movimento por ação é 4. Então o ajuste de combate vai ser 2. Isso pode mudar se tiver valores diferentes. Um personagem mais atlético, ele que consiga um deslocamento, um DL 12, ele terá 6 de movimento por ação e assim 3 de movimento no ajuste. O ajuste não precisa ser deslocamento, pode usar ajuste enquanto escala, nada, voa ou até mesmo saltando. Vamos supor que ao esquivar, você quer que o personagem salte em vez de ajustar passos. Nesse caso, um salto em distância 4 permite o ajuste de 1. O mestre pode permitir que, em caso de uma esquiva, a própria ação da esquiva seja o salto. Nesse caso, se usa apenas uma ação, movendo 2. Impressão geral e de combate. E na RPG existe um atributo social para determinar a reação dos outros em relação ao personagem, seja amizade, romance ou para negociação. Para isso existe o atributo social AC, que significa aparência e carisma. Jogue ele e a diferença vai determinar suas chances. Um 3 de diferença faz com que um desconhecido simpatize com você, permitindo uma reação mais amigável, torna favorável para que uma garota aceite investir nesse personagem. E se busca negociar os itens do grupo, pode conseguir uns 5% de desconto. Se for uma falha por 3 de diferença, vai ter de lidar com a antipatia do outro. Talvez não queira lhe dar informação, simplesmente dizendo que não sabe ou dando de ombros. Uma garota pode dizer que só vê você como amigo. E o comerciante pode tentar vender um produto 10% mais caro, por não ter ido com a sua cara. Já a impressão de combate se relaciona diretamente à força e à coragem, mas também a AC. Uma boa impressão de combate pode garantir que te respeite, uma ruim pode te levar a ser vítima de bullying. Considere como base para o teste a força do personagem, somado ao devido bônus por fisiculturismo e também por intimidação, caso esteja tentando parecer intimidador. Um personagem mais social não vai ser tão intimidador, então reduza um ponto no teste de impressão de combate para cada ponto acima da média 8. Enquanto que o antissocial ganha 1 na impressão de combate a cada ponto que sua aparência e carisma for abaixo de 6. Em resumo, quanto mais bonito e carismático, menos assustador é. Mas se feio e antipático... diferente da impressão geral, que só depende do personagem, a impressão de combate é uma disputa entre a impressão de combate de um personagem contra a coragem do outro. O impacto sempre é naquele que jogou a coragem. Exemplo, se falha por 3 na coragem, ele vai ver o oponente como alguém forte e que talvez ele não dê conta. Não poderá começar o combate, tendo que gastar 1 de vontade por vez que provocar o outro, mas poderá lutar se for atacado. Já se vencer a impressão de combate por 3 diferenças em sua coragem, ele acredita que pode vencer fácil o oponente, não tendo motivo para evitar a briga. Nas jogadas de impressão, outras coisas podem ser consideradas, dando bônus ou penalidade. Isso vale para roupas e o próprio status social do personagem, feitos anteriores, sua fama, reputação, porte de armas, e até mesmo sua altura e peso, como também com pré-conceitos dos quais é vítima. Ser baixinho pode não apenas dar um prejuízo em sua pressão de combate, mas para pessoas preconceituosas, de mente mais limitada, aí podem vê-lo como inferior em todos os sentidos. Prejudicando também seus testes de impressão geral, enquanto alguém alto pode parecer muito imponente e ameaçador em combate, como também, para quem sofre síndrome de inferioridade, considerar que por sua estatura é alguém mais nobre e valoroso, dando bônus a esse também na impressão geral. O que deve justificar tanto político de grande altura. Testando atributos. Vamos ver como são usados e testados atributos em Anarquia RPG. Lembrando, todos os testes de disputa são feitos jogando 2 dados de 6 lados, sendo 6 igual a 0. Assim os resultados variam entre 0, sucesso crítico, e 10, que é a falha decisiva. A média inicial dos atributos primários é 8, mas pode iniciar entre 4 a 10. Força. Representa a potência muscular. Será usado em proezas de força. O mestre pode pedir um teste simples para abrir um pote de conserva, pode pedir uma diferença de 3 para empurrar uma porta emperrada, ou exigir que se acumule uma diferença para, por exemplo, rolar uma pesada pedra, arrastar uma caixa, ou empurrar um carro. Normalmente, erguer, empurrar, puxar e carregar não precisam ser testados. Basta ver a força do personagem e calcular sua capacidade de carga. Se quiser testar, pode, porque aí permite sucessos e falhas decisivas. Como base, um personagem de força média 8 teria 16 de fadiga, que é o dobro de sua força,
e consegue carregar sem esforço, ou seja, sem gasto extra de fadiga, uma carga de 8 quilos. Seria um esforço leve até 48 quilos, o que poderia transportar por quase 3 horas, e até o dobro desse peso, 96 quilos, como esforço pesado, e conseguiria manter por apenas 16 turnos, o que dá mais ou menos um minuto, talvez. E com esforço extremo, poderia manter por segundos uma carga de até 192 quilos. Eu falarei mais sobre isso quando falarmos sobre a fadiga. Que no caso seria um esforço extra, gastaria mais fadiga para poder erguer todo esse peso. Pode-se realizar uma disputa se estiver disputando queda de braço ou fazendo cabo de guerra. Eu acho justo dar uma margem de sucesso de 6 de diferença para queda de braço. No caso, quem primeiro que venceu superar o outro por 6 de diferença ganharia a queda de braço. E para o cabo de guerra, depende do comprimento da corda e da distância que estão da linha ou borda limite. Eu aconselho considerar vencer 3 de diferença por ok, que puxa o do outro lado, né? Então, se tu tá vencendo por 6 de diferença do outro lado, puxou ele já 2 ok. Aí depende da distância do comprimento da corda para ver se já venceu ou não. É possível também simplesmente fazer um teste único de força, com devidos bônus para testar, e vencer uma disputa de fisiculturismo. E a própria impressão de combate é basicamente teste de força com devidos bônus e penalidades. Isso tudo não é uma questão fixa. O mestre ele vai ver o que funciona. Ele pode muito bem resolver uma queda de braço, um cabo de guerra com um único teste. Né? Aqui é uma opção para deixar um pouco mais competitivo as disputas, um pouco mais emocionante. Destreza. Será usada em qualquer ação que o mestre ache necessário testar a agilidade ou o equilíbrio. É um teste para não escorregar em uma superfície muito lisa ou molhada. Pode ser feita uma jogada simples, mas a critério do mestre pode aplicar penalidades. Vai que essa superfície seja lisa e molhada e também tenha uma certa inclinação. Ou talvez o personagem tente andar na corda bamba. Nesse caso, dê uma penalidade justa, considerando a espessura da corda, a firmeza dela e se há ou não há vento. Se quiser, pode realizar disputas para malabarismo ou quanto a quem fica mais tempo equilibrado ou equilibrando algo. Depende da situação e da decisão do mestre. Vigor. Será testado sempre que precisar testar a resistência orgânica do personagem. Isso se estiver usando as mecânicas avançadas, porque se joga simplificado, dificilmente vai jogar o vigor. Ele vai ser jogado contra venenos, doenças, parasitas e contra a dor causada por danos físicos. Vamos supor que o personagem pegou chuva na viagem. Peça um teste simples, se passou, está ótimo. Se falhou, pegou gripe. A cada dia fará um novo teste de vigor até acumular 12 diferenças em sucessos. Uso de remédio, mesmo chás caseiro, boa alimentação e descanso pode dar bônus. Novas caminhadas na chuva, frio, fome e jornadas exaustivas darão penalidades. Se acumulou 12 de sucesso, se curou. Está curado da gripe. Mas se acumulou 12 de falha, então o personagem está com uma infecção. Nesse caso, uma infecção respiratória. A gripe evoluiu para uma pneumonia. E se acumular mais 12 de falha, né, ele vai morrer. Eu vou falar melhor a respeito da evolução e cura de doenças em outro vídeo. É possível realizar disputas de vigor para saber qual personagem é mais atraente fisicamente. Lembrando que a beleza fica no atributo social, mas vigor ainda pode apresentar uma construção física atraente, como a força pode transmitir um personagem que tem aspecto mais sarado, mais musculoso. Então, há diferentes tipos de beleza. O que vale nos testes social vai ser o atributo social, mas em questão de aparência do personagem, esses força e vigor pode ser considerado. Isso se quiserem. Dá para usar o vigor também em disputas de resistência à dor, que é o último a soltar um fio carregado com baixa voltagem. Não sei porque alguém faria isso, um experimento talvez, ou uma aposta. Diferente do teste de IT, que é inteligência, onde o teste contra a dor é para não demonstrar a dor. O teste de vigor ele é o quanto resistir àquela dor, mesmo que esteja gritando de dor. Ele pode seguir segurando, nesse caso, um fio carregado com baixa voltagem, mas pode ser outra coisa, um objeto espinhudo, ficar com a mão em cima do fogo, alguma coisa do gênero. E também dá para disputar o vigor para determinar quem consegue comer mais, beber mais, ficar acordado mais tempo, etc. Se estiver usando as mecânicas avançadas, o vigor é usado para resistir a atordoamento, nocaute e morte. Normalmente se jogará o vigor menos 50% do dano sofrido, ou seja, ele vai jogar o vigor dele, o VG,
menos metade do dano que sofreu. Se perdeu 10 pontos de vida, joga vigor menos 5. Supondo o vigor 10, teria que tirar 5 ou menos para não atordoar. Para não atordoar devido a esse dano. Sempre que um personagem sofrer perda de ponto de vida acima do seu vigor, estará atordoado e fará um teste de vigor, menos o que passou do valor do atributo para evitar ser nocauteado. O mesmo ocorre se o dano passou do dobro do seu vigor, mas nesse caso perderá a consciência automaticamente e o teste será feito contra a morte. Inicialmente os pontos de vida tendem a ser o dobro do vigor, e de qualquer forma, ao zerar os pontos de vida, o personagem ficará inconsciente, tendo perdido eles por causa de um ou de vários danos. Inteligência. Ela representa o intelecto do personagem e pode ser testado para lembrar de alguma informação que o personagem poderia saber ou que o jogador esqueceu mesmo, como também para criar ou resolver enigmas, ou disputar diretamente contra outros personagens para saber quem é o primeiro a dar uma resposta, fazer um cálculo, provar que é mais inteligente. Testes podem ser pedidos para que o personagem encontre a lógica e a razão em algo. É importante que o jogador tome a iniciativa e pensar a respeito. Tipo, meu personagem acha que tal evento pode estar relacionado àquilo que nos disseram no vilarejo? Aí o mestre fala, vamos fazer um teste de inteligência para saber. Tanto para deduções quanto para lembranças, considere mais preciso quanto maior o sucesso obtido no teste de inteligência. Aparência e carisma. Esse é o atributo social. Representa a média entre a beleza do personagem e o quão carismático é. Isso significa que o personagem de valor médio poderia ser belo e antissocial, ou feio e sociável, ou apenas a média. O principal uso da AC, aparência e carisma, é para testar a impressão geral. A impressão geral serve tanto para uma opinião ampla sobre o personagem, como também para amizade, relacionamentos amorosos e negociações comerciais. Uma boa diferença em um teste de AC, não raro, pode salvar a vida do personagem. Seja por ser poupado por um inimigo, ou após sua derrota, ser salvo por alguém que passava por ali e resolveu acolher e cuidar daquele pobre aventureiro ferido e inconsciente. Pode realizar disputas para saber quem do grupo foi mais atraente para aquela PDM, ou para quem vai ser escolhido para uma vaga de emprego, ou algo do gênero. Vai que alguém dará um item ao grupo como agradecimento pelo sucesso da aventura e entregará aquele com maior AC. Isso pode ser jogado ou não. Uma disputa pode dar chance para os outros, mas o mestre preferir pode só considerar quem tem aparência e carisma maior e já considerar o trato dos outros em relação a ele para economizar testes. Ladinos e Bastos também pode usar uma disputa de AC para alegar inocência ou deixar que um membro de aspecto mais rude do grupo leve a culpa por seus erros. Falamos dos atributos primários, mas usando a mecânica avançada existem ainda dois outros atributos. Sanidade. Tem valor inicial 10 e é testada sempre que o personagem surta por acúmulo de estresse. Sempre que testar sanidade terá um surto. A diferença é que se falhar será um surto grave. Jogará sanidade menos o valor de estresse que excedeu. Dessa forma, quanto mais insano o personagem, mais fácil vai surtar. Por fim, temos a alma. Se usar esse atributo, a princípio não usará nenhum outro, já que é um atributo próprio dos espíritos. O valor de alma depende de quão luminosa ou trevosa ela é. Não se prevê testes para esse atributo, mas o mestre pode considerar que quanto mais ponto em alma o espírito tem, mais poderoso esse vai ser. Poder ter uma posição de domínio e poder sobre as almas mais fracas. Tanto da sanidade quanto da alma eu vou falar mais a respeito em vídeos dedicados ao assunto. O mesmo farei com os outros atributos, que são mais específicos, como os de arquétipos não sabe espaço, o das tropas para combate em massa, pega atributos, que pode ser usado por mechas. Ao entender e aplicar esses atributos, os jogadores podem criar personagens mais ricos e enfrentar desafios mais envolventes. Anarquia RPG é um sistema versátil, ele está sempre incentivando o mestre a escolher quais mecânicas vai utilizar para adaptar o jogo ao estilo preferido do grupo e a da proposta da aventura, seja buscando um jogo mais simples e tranquilo ou algo com mais profundidade e realismo. Psiquismo. Existem 3 formas de ser um psi em Anarquia RPG. Uma seria por motivos de raça ou maldições, mas a mais simples mesmo é com modificadores. Custa 2 pontos e pode escolher entre psicocinese, telepatia, premonição, ou ter mais de uma se pagar mais pontos. A outra forma de ter poderes psíquicos é com superpoderes, mas não vou falar sobre superpoderes agora. Os modificadores de psiquismo podem, em teoria, ser comprados por qualquer um que deseje, durante a criação do personagem mesmo, e se tornar um psi. Assim como ocorre para os médium ao comprar modificadores de mediunidade. Inclusive, um personagem psi também pode ser médium, ou médium também ser psi. Depende dos pontos que gastou nos modificadores.
Tendo os modificadores, o PC poderá usar seus dons PC realizando uma ação total mental, testando inteligência e gastando 1 de vontade por turno. Um psicocinético pode mover coisas com força psicocinética igual a metade de sua inteligência, e perde 1 de força por distância do alvo, que deseja mover. Se o PC tiver inteligência 12, sua psicocinética terá força 6, a 1 ok de distância, e apenas 1 de força a 6 ok. Um telepata pode falar mentalmente com outro à distância de sua inteligência. Se tiver inteligência 12, o alvo poderá estar até 12 ok de distância. Porém, se quiser ler uma mente, precisará sempre tocar o alvo. E o mestre pode até considerar que a diferença na disputa de inteligência pode ser quanta informação pega. Um precog pode ter premonições relacionadas até turnos no futuro ou passado igual à sua inteligência. Isso permitirá saber o que aconteceu no passado recente de algo ou alguém, ou prever qual a carta que alguém segura, ou o que vão encontrar depois de uma porta. A critério do mestre, o passado pode ter um prazo maior do que turnos, talvez horas, dias, meses ou até anos. Quem sabe alguém de inteligência 12 pode ter premonições de até 12 turnos no futuro, mas quem sabe até 12 dias no passado, para tornar esse poder mais significativo do que poucos soldados. O mestre decide o que é interessante para o jogo. 12 turnos para futuro e passado seria o justo pelos poucos pontos que o personagem paga em modificadores para ter esse dom. Pense nisso. E personagens que têm um modificador de resistência mental podem ser alvos mais difíceis de leituras mentais. Mas não tem muito que possa fazer contra psicocinéticos ou contra aqueles oráculos com dons premonitórios. Personalize seu personagem. Novos jogadores podem se contentar com a distribuição de pontos em atributos e em habilidades. Mas é difícil que jogadores de RPG mais experientes não vão querer se personalizar mais. Para isso existem os modificadores. É uma ferramenta essencial para personalizar e enriquecer os personagens, adicionando profundidade e características que os tornam interessantes e únicos, para tornar os jogos e os personagens mais interessantes, permitindo que o personagem se destaque entre os outros, tenha vantagens e desvantagens que moldam sua personalidade e suas interações com o mundo. Dependendo das mecânicas escolhidas pelo mestre, eles podem tornar o jogo mais realista ou mais fantástico. O uso dos modificadores é opcional. Se um jogador prefere uma criação de ficha mais rápida, um jogo menos complexo, pode optar por não usá-los e pode estar no mesmo grupo de quem está usando. Porque se um jogador quiser tornar seu personagem mais completo, o mestre deve permitir que esse tenha modificadores, mesmo que outros personagens não optem por não tê-los. Que mestre nunca teve aquele jogador que já queria se destacar, já de início já queria se destacar por sua grande força, por ser um especialista em uma habilidade, por ter reflexos aguçados ou pela sua capacidade de ver na escuridão. Ou talvez que já queira iniciar o jogo com um braço cibernético ou uma arma mágica. Claro que para manter o equilíbrio, para cada ponto positivo em modificador, o personagem terá de ter um ponto negativo. Talvez o personagem seja um grande velocista, mas vai precisar talvez de óculos para ler. Os modificadores podem ser físicos, mentais, sociais ou sobrenaturais. Ou pode ser algum tipo de privilégio, como equipamento especial que citei antes, ou mesmo regalias. Logo que alguém que está jogando com um personagem de origem nobre, coloque 6 pontos para talvez ser o príncipe herdeiro do reino. O mestre tem a liberdade de permitir a criação de novos modificadores, cobrando valor justo em pontos de privilégio para equilibrá-los no jogo. Assim como tem direito de negar a escolha de modificadores que não serão benéficos para a campanha que pretende narrar. Vamos supor que seja uma aventura sem superpoderes, né? E algum dos jogadores quer criar um PC com psicocinese. Então o mestre considera que isso aí destoa da proposta do jogo, pode negar. Assim como pode negar a mediunidade ou qualquer. Os modificadores são projetados para ajudar o jogador a interpretar seu personagem. E o mestre a poder recompensar essa interpretação, adicionando camadas à narrativa. É importante ler e entender os modificadores escolhidos, pois eles guiarão as ações, as motivações e as ambições do personagem. Recompensa. Criar personagens é legal, mas evoluí-los é ainda mais divertido. E na RPG os personagens ganham pontos de experiência, a sigla é EXP, e eles são fundamentais para o desenvolvimento e evolução dos personagens, permitindo que se tornem mais poderosos e habilidosos ao longo das aventuras. Há 2 formas de gastá-los, esses pontos de experiência. Na forma bruta é comprando diretamente os pontos de evolução em atributos e habilidades, e na forma de níveis, né, por níveis, é comprando níveis em alguma profissão.
ou até mesmo combinando ambas formas. Já falei sobre elas em outro vídeo. Quanto ao ganho desses pontos de experiência, a premiação valoriza não apenas o sucesso da aventura, mas também outros fatores, de roleplay e até mesmo do tempo e atenção durante o jogo. A premiação de experiência será por até 50 pontos pela missão. Se teve meio sucesso, vai ganhar apenas 25 pontos. Pode dar pontos adicionais também pela conclusão da campanha. Ganha 20 pontos pela interpretação do personagem, ao final da aventura. O que significa que o jogador interpretou seu personagem, que inclui os modificadores que escolheu, pode ganhar até os 20 pontos. Se interpretou mais ou menos, pode ganhar 10. Não vai ganhar pontos se colocou confiança e impulsividade na ficha, mas joga de forma cautelosa e tímida. Ou se acha como intelectual mesmo, tendo um personagem com inteligência abaixo da média. Outros 20 pontos, ao final da aventura, pela representação do personagem. Que é representar de forma mais ativa esses personagens. Não precisa ser um ator. É apenas escrever suas ações, seu comportamento de forma plausível para o personagem que criou e para as situações que enfrenta. Deixará de ganhar esses pontos se fizer metagame, ou se ignorar as reações do personagem. Exemplo, encontrou a vida destruída e apenas saqueia os corpos dos familiares de forma indiferente, partindo sem nem cogitar um enterro decente, aquelas pessoas pelas quais supostamente tinham algum carinho. Ou não perde tempo em arrancar a cota de malha do corpo do companheiro que no turno anterior caíra, né, por algum ataque de algum inimigo. E aí o cara vai lá e arranca. Isso aí já ia acontecer. Também considere 10 pontos por sessão, que é os pontos pela participação do jogador. Ficar no celular ou em conversa paralela não é participar do jogo, então já perderia. E mesmo em aventuras, os personagens podem ganhar experiência. Essa é ganha nas passagens de tempo. Humanos ganham 1 ponto a cada 10 dias, o que dá 3 por mês e uns 36 por ano. Essa é a referência para a idade barra nível dos PDMs. Essa pontuação varia para não humanos conforme o tempo de vida. Se é uma raça que vive metade do tempo dos humanos, vai ganhar o dobro de experiência, ou seja, 1 a cada 5 dias. Se for uma que vive o dobro do tempo do ser humano, ganhará metade da experiência. No caso, 1 a cada 20 dias. Também pode dar 1 ponto de experiência por dia de jornada, quando houver risco, né? Onde houver encontros aleatórios, riscos reais. E se for uma viagem segura ou a cena de uma viagem for ignorada para agilizar o jogo, obviamente não vai valer como ponto de experiência. Se não houve risco para os personagens, não tem por que dar esse ponto. Há uma expectativa de que cada personagem jogador ganhe algo em torno de 60 a 125 pontos de experiência por aventura. Uma campanha curta de umas 3 ou 4 aventuras já pode acumular uns 250 a 500 pontos. Em uma mais longa de umas 10 aventuras, poderia alcançar mais de 1000 pontos. O que pode ser uma transição de uma profissão de nível 0 até um 6º nível, nas de comum prestígio. A Anarquia RPG sempre considera que o grupo pode querer simplificar as coisas. Nesse caso, pode simplificar também a evolução. Em vez de acumular ponto e investir nele, coisa que os jogadores costumam considerar divertida, pode preferir simplificar. Nesse caso, se quiser simplificar mesmo, cada personagem ganhará 1 ponto de habilidade ao final de cada sessão, 1 ponto de atributo secundário ao final de cada aventura e 1 ponto em atributo primário ao final de cada campanha. Isso caso não queira se preocupar em contabilizar a experiência. Mas, sinceramente, vai ser muito mais divertido com uma pontuação de experiência a ser investida em evolução bruta ou por níveis. Para concluir, preciso dizer que a recompensa do personagem não costuma e nem deve ser só com pontos de experiência. A cada aventura ganha memórias dos feitos do personagem. Seus personagens também amadurecem, fazem amigos, inimigos, ganham renome, podem obter riqueza e itens especiais, um animal de estimação ou um cavalo para o qual decidiram dar um nome. Qualquer coisa. São os pequenos detalhes e a evolução não apenas da ficha, mas da história do personagem que tornam as aventuras épicas e as campanhas memoráveis. Habilidades infinitas. Em Anarquia RPG, a ideia de habilidades infinitas não é apenas uma metáfora, mas característica fundamental do sistema. Mestres e jogadores são encorajados a explorar sua criatividade sem limites e o livro de regras estabelece uma estrutura robusta para habilidades, não apenas com listas delas e suas funcionalidades, como também ferramentas para a criação de novas habilidades, garantindo que qualquer conceito de personagem ou aventura possa ser suportado pelo sistema. As habilidades podem ser naturais, treinadas ou aprendidas. Naturais são ganhas naturalmente pela prática e pode se relacionar a qualquer atributo.
treinadas exigem treino e maior estudo delas. Normalmente são ensinadas e serão baseadas na destreza ou na inteligência. Já as aprendidas provêm de estudo e experimentação e sempre se relaciona à inteligência. A divisão da habilidade em 3 grupos ela facilita a distribuição de pontos e a compreensão delas. A principal finalidade sendo para a evolução se estiver usando as mecânicas avançadas da profissão. Sendo assim, se quiser evoluir o personagem de forma bruta, ou seja, gastando ponto de experiência diretamente, né, para comprar ponto de habilidade, não vai precisar dividir elas em grupo. O custo por ponto de habilidade é 10 pontos de experiência e cada ponto eleva a habilidade em mais 1. Nem sempre vai precisar rolar suas habilidades. Algumas, especialmente entre as naturais, só darão seu bônus diretamente. E o teste de habilidade de outras é opcional. Apenas se quiser dar chance para um sucesso decisivo, quem sabe para uma falha crítica. As treinadas e aprendidas costumam ser jogadas, tendo uma importância maior a diferença do que tirar no teste. Exemplo. Acerto de um ataque contra a capacidade de apará-lo ou bloqueá-lo. Pode jogar também para determinar ou confrontar a qualidade de algo. Ou uma disputa de habilidades intelectuais, talvez. Quanto à pontuação de habilidades, o básico inicial são 9 pontos. Se estiver dividido entre grupos, serão 4 nas naturais, 3 nas treinadas e 2 nas aprendidas. Se não, a ideia que fica nesse momento inicial é escolher algo que o personagem é melhor, e a essa 4 pontos, depois 2 para outra habilidade na qual ele é bom, e mais um ponto em outras 3 habilidades que sejam úteis para o personagem. Agora vamos falar da infinitude das habilidades. Você não precisa escolher as habilidades na lista que tem no livro. Ainda provavelmente elas vão estar lá. Pode simplesmente decidir as habilidades que o personagem vai ter, que o personagem terá, e escrevê-las. A lista existe apenas como uma referência básica de possibilidades e como elas funcionariam no sistema. Não precisa se prender a elas, mas pode usá-las por sua semelhança para determinar o uso de alguma habilidade que não esteja lá. Se o universo, cenário ou alguma particularidade do próprio personagem o leva a ter uma habilidade que não está listada, sem problema. O sistema ensina como criar novas. Use as que já existem como referência para determinar o funcionamento das que quer ter. Dessa forma, as possibilidades são infinitas. Se tem um poder, manobra, técnica, qualquer coisa mais específica, pode decidir gastar pontos ali, para melhorar nela, desenvolvendo uma habilidade ainda que a base de uso fosse algum de seus atributos. Exemplo. Vai que tem a telepatia adquirida por meio de pontos de modificador. Para ler mentes, disputaria sua IT contra a IT do alvo. Nada impede que invista pontos em habilidade ler mentes e eleve o valor que você vai disputar contra o alvo. Assim como nada impede que alguém busque treinar sua mente para resistir a poderes psíquicos, como a técnica de oclumência de Harry Potter. Anarquia RPG foi desenvolvido para ser versátil, simples e fácil, mas de forma alguma banal ou superficial. Apenas se você preferir jogar assim. E na verdade existe uma vasta gama de recursos e possibilidades que valorizam a criatividade dos mestres e dos jogadores, para que possam inventar o que precisarem. As habilidades, como dito, são infinitas, então não se prenda à lista. Pense assim. O que seu personagem deveria ter? O que ele saberia fazer? O que ele aprendeu? E se a habilidade não existir, é só criar. Disputando habilidades. Em Anarquia RPG, as disputas de habilidades são um elemento crucial para resolver confrontos e para determinar o sucesso em situações onde dois ou mais personagens se opõem diretamente em uma ação. O sistema foi projetado para ser versátil, permitindo que a criatividade e as decisões dos jogadores sejam o foco, enquanto as regras garantem um senso de justiça e equilíbrio. A mecânica do teste de disputas é muito simples e prático. Seja atributo ou habilidade que esteja testando, precisa primeiro saber o valor a ser testado. Vamos supor um valor médio inicial 8, que pode ser um atributo, uma característica, uma habilidade comum que, mesmo habilidades pré-definidas, tem o valor 8 ou superior. Já que se baseia no atributo e a média de um personagem heróico é 8. Então joga 2 dados de 6 lados, 2 de 6, onde o 6 equivale a 0. Perceba que o sistema favorece o acerto, já que a jogada de dados varia entre 0 a 10, e a média de atributos e habilidade do personagem jogadores é 8. Por fim, subtraia do valor testado o resultado dos dados. O que sobra é a diferença. Nas disputas, compare essas diferenças. Simples, não? Vamos a alguns exemplos. 2 personagens lutam desarmado. Um deles tem briga 10, não quer brigar,
mas está sendo atacado por outro personagem, que sequer tem habilidade em briga. Então joga com o atributo de destreza 8, para dar um soco, que o primeiro pretende aparar com o braço. Vamos considerar que ambos tiveram os mesmos valores na jogada de dados, 3 e 6. Como 6 é 0, o resultado foi 3. O ataque de soco é um ataque normal, sem penalidade, também não foi mirado, então teve 5 de diferença. A jogada de defesa foi igual, porém, como tem 2 pontos a mais de habilidade, sua diferença foi 2 pontos maior, 7, aparando o ataque. Se estiver usando as mecânicas mais avançadas de combate, poderá ter penalidade nos ataques e defesas conforme a situação deles. Posição, iluminação, movimento, onde mirou o ataque, etc. São mecânicas que importam apenas se quiser tornar os combates mais desafiantes e realistas. Como base, pode jogar normalmente sem essas mecânicas. Um exemplo é que o chute teria menos 1 para acertar, reduzindo sua diferença, mas se acertasse causaria 1 ponto de dano a mais do que causaria com seu soco. Outro exemplo. Estão jogando dados em um alvo. Ambos jogam destreza 9 em disputa, supondo que ambos têm a mesma destreza. Um tem resultado 2 e 2 e outro 2 e 1. Como possuem a mesma habilidade, ganhará aquele que obteve o número mais baixo na jogada, ou seja, acertou o dardo mais próximo do centro do alvo. Nem sempre a disputa vai ser física. 2 personagens jogam xadrez. Ambos têm conhecimento básico das regras, então usam suas inteligências na disputa. Vamos colocar em 6 o valor de ambos, o valor de inteligência de ambos. O primeiro tirou 5 e 4, falhando por 3. E o segundo 5 e 2, falhando por 1. Sendo uma disputa, podemos tanto considerar um empate, que não seria exatamente justo, já que ambos falharam, ou para dar vitória, ainda que feia, para o que cometeu menos erros durante a partida. O importante é entender o princípio. Compare o resultado dos dados, a habilidade testada, para saber a diferença. Compare as diferenças para saber quem saiu melhor e o quão melhor foi. Usando habilidades. Em Anarquia RPG, ter habilidades não significa que precise jogá-las. Sim, a maioria delas, especialmente as que se relacionam com a destreza e a inteligência, serão jogadas, mas outras nem sempre. Como o sistema Anarquia RPG usa dados de 6 lados, os bônus das habilidades consideram os múltiplos de 3, dando bônus a cada 3, 6 ou 12. Às vezes 9. Quando dão bônus. A diferença também de ataques considere um bônus extra de dano de mais 1 para cada 12 de diferença pelo qual acertou ou superou a defesa adversária. Não pretendo falar de todas as habilidades hoje. Se tiver dúvida de alguma, comenta, que posso falar sobre ela e como usá-la de forma mais eficiente no seu jogo. Hoje a ideia aqui é mostrar como as habilidades podem ser usadas e as diferenças práticas entre elas. A diferença nos testes quase sempre vai importar para habilidades físicas, baseadas na destreza, e mentais, baseadas na inteligência, especialmente quando forem feitas disputas. O acerto de um ataque contra a capacidade do outro em bloquear ou aparar é possível esquivar também. Nesse caso, não se usa a habilidade de esquiva, mas o valor de esquiva. A habilidade de esquiva ela existe para elevar o valor da esquiva, que afinal esquiva todo mundo tem. Né? Tendo habilidade ou não, todo mundo consegue esquivar. E outras habilidades, como algumas artes marciais, inclusive briga, também darão bônus na esquiva. A habilidade de esquiva é uma habilidade natural, que dá bônus de mais 1 na esquiva a cada 3 de habilidade. O mesmo ocorre com esquiva acrobática, esquiva aérea ou esquiva aquática. Não se joga habilidade, apenas esquiva com todos os bônus ganhos pelas habilidades e modificadores. O sistema prevê assim uma economia de jogadas para tornar o jogo mais dinâmico. Habilidades de absorção de dano, que também valem um terço como reduto de danos, podem ser jogadas, mas mais para constar se conseguiu ou não absorver. Normalmente consegue, então se teve ação para isso, o teste é opcional. Várias habilidades naturais baseadas em força, como erguer, empurrar, puxar, consideram mais 1 nos seus devidos testes. Funciona da mesma forma a intimidação, elevando a impressão de combate, e as de locomoção, como corrida, escalada, natação, que também são baseadas em força. Darão esse mais 1 ao seu movimento. Corrida 12 vai levar o movimento de deslocamento em mais 2 por turno. Cada um sexto, então 12 será mais 2. Habilidades sociais também segue a regra de um sexto, melhorando seus testes de impressão geral para situações específicas. Em todos esses casos de movimento, jogadas de força, ações sociais, etc., não é preciso testar a habilidade. Afinal, você está querendo mais dinamismo,
seja considerando o aumento de força para algum teste, ou usar a velocidade em uma cena de ação, ou simplesmente as capacidades sociais durante o momento de interação com outros personagens. Jogar dados nesse momento poderá ser anticlimático. Então deixe o teste apenas para habilidades mais ativas ou para o próprio teste de impressão geral ou de combate, minimizando as jogadas. Habilidades mais furtivas podem gerar uma penalidade para o outro, como por exemplo a furtividade, o disfarce, a atuação, entre outras. Você pode pedir teste para constar, dar a chance de haver um sucesso ou falha decisivo, mas não é obrigatório. Pode simplesmente fazer o teste daquele que precisa perceber que o outro está se escondendo, se disfarçado ou está fingindo um comportamento. Existem também habilidades próprias a comandantes, elevando a habilidade daqueles que estejam sob seu comando. São poucas habilidades que dão bônus a cada 12. Posso citar aqui salto, gravidade zero, senso intuitivo, sendo a exceção da habilidade salto mais raras e específica do que as outras habilidades. Artes marciais também possuem bônus diversificados próprios, conforme a arte marcial, usando um terço, um sexto ou um 12 normalmente. E pode ou não ter alguma vantagem adicional, mediante custo ou não de atributo secundário. Um exemplo: se luta Aikido, pode gastar um de coordenação, um contragolpe após ter parado um ataque. Não posso deixar de mencionar também as habilidades rápidas, como sacar rápido e rapidez de recarga, que te permite realizar elas sem gasto de ação, podendo usar uma dessas habilidades para cada outra ação que fizer. Exemplo, sacar e atirar. Nessa pode querer fazer a jogada para definir quem sacou primeiro. Atirar primeiro fará toda a diferença em um duelo estilo Velho Oeste. O uso de algumas habilidades, como a acrobacia, pode exigir um custo de atributo secundário. Nesse caso, um de fadiga para a acrobacia. Por outro lado, o uso de outros podem restaurar atributos secundários, como ocorre com a habilidade exercício de respiração, como a apneia e fôlego de combate, que podem prover pontos adicionais em atributos secundários específicos. Existem habilidades que não te darão bônus, sendo o uso de alguma arma, equipamento ou poder. Existe habilidade mais específica, médica e artesanal. Eu vou tentar dar uma ideia do funcionamento delas de forma resumida para o vídeo não ficar muito longo. No uso de veículos, as habilidades são testadas quando precisar manobrar. Conhecimentos podem ser testados para determinar o quanto o personagem sabe sobre algo. É possível que anualmente possa testar algumas habilidades, como administração e contabilidade, para saber como estão as coisas com a sua empresa, se a gerencia. Mas é mais comum que use testes de administração para saber driblar a burocracia e de contabilidade para investigar algum desvio de dinheiro. Habilidades específicas, como adestramento, podem exigir acúmulo de diferença ao longo do tempo, para conseguir ensinar truques a algum animal. E já um teste de sobrevivência pode ajudar a encontrar um bom lugar para dormir, acender uma fogueira. E um teste diário pode determinar quanta água e comida conseguiu. Ou melhor, o suficiente para quantas pessoas sobreviverem. Habilidades artesanais, como armeiro e outras, são testadas para avaliar e reparar, mas também para criar peças artesanais. Isso inclui habilidades técnicas, se for construir um veículo, por exemplo. A questão é que a diferença do teste determina a qualidade do que criou. Falarei sobre qualidade em outro momento. Mas será quanto à qualidade de uma tranca que o ladino vai usar sua habilidade de arrombamento. O que não faz de mãos nuas. Ele, assim como no caso das habilidades artesanais, ele vai precisar de equipamento para jogar essa habilidade. E temos as habilidades médicas. A diferença entre as habilidades médicas, algumas consideram um bônus de habilidade em algum teste, ou para restaurar atributos, e outros funcionam como as artesanais. Vamos deixar para nos aprofundar nelas em outro momento. Vamos deixar também para outra hora habilidades mais sobrenaturais, como ocultismo, alquimia, rituais e hipnose. Raça humana. A raça humana, obviamente, é a raça de referência na RPG. Mas como funciona a raça no sistema? Funciona para determinar os valores iniciais de atributos primários, os multiplicadores dos atributos secundários, os valores base de outras características, movimentos e a pontuação inicial de habilidade, a qual é determinada pelo tempo de vida da espécie, no caso, os humanos. Essa é a ficha padrão do ser humano. Valor 7 cada atributo primário, 8 no caso de heróis e vilões, e 6 no caso de párias. Algo que raramente eu uso, mas pode representar populações desnutridas, escravizadas. Os atributos secundários são iguais aos primários aos quais se referem. Coordenação igual a destreza, vontade igual a inteligência e carisma igual a atributo social, aparência e carisma. A exceção são fadiga, que é o dobro da força,
e os pontos de vida, que são o dobro do vigor. Personagens mais jovens tendem a ter mais fadiga e menos ponto de vida, mas isso devido à faixa etária, o que em idades avançadas também reduz não apenas a fadiga e pontos de vida, como também os atributos primários, sentidos e outras características. Os pontos em habilidades são 3 nas naturais, 2 nas treinadas e 1 nas aprendidas. Isso devido à idade limite humana ser de 100 anos. Não que não possa passar disso. Os heróis eles terão um ponto a mais em cada grupo, ou seja, vai ter o grupo de habilidade 4, 3 e 2, e os pares menos 1 em cada grupo, ficando apenas com 2 na natural e 1 na treinada. Agora, quanto às outras características, é muito fácil, porque segue um padrão simples. 8. Iniciativa, coragem, esquiva e deslocamento, tudo 8. Velocidade de nado será 2 e a de escalada 1, que essa no caso tem como base o tamanho humano de um Wok. Vida e morte. A vida em Dark RPG é representada pelos atributos primários e secundários. Ainda que todos sejam essenciais à vida do personagem e sejam zerados quando ele se morre, o mais importante deles para isso será, é claro, os pontos de vida. Como base, uma criatura de 1 Wok terá pontos de vida igual ao dobro do vigor. Poderá haver esse padrão em outras criaturas e animais, e até em crianças humanas. Meio Wok terá ponto de vida igual ao vigor, um quarto de Wok igual a metade do vigor, e assim por diante. Uma criatura de 2 Wok terá pontos de vida igual ao triplo do vigor, e se 3 Wok será 4 vezes o vigor. Já falei sobre vigor, totalmente e nocaute antes. Agora vamos focar na morte do personagem. Se os pontos de vida zerarem, o personagem não morre, mas perde a consciência. Morrerá mesmo após ficarem abaixo do dobro do seu vigor negativo, o que pode acontecer por danos diretos ou devido a sangramento. O personagem de vigor 8 terá 16 pontos de vida, como base. Ele apaga quando o ponto de vida ficar igual a 0, mas só morrerá quando os pontos de vida ficarem abaixo de menos 16. Ainda assim, poderá ser salvo por uma cirurgia de urgência. Um alto dano único poderá matar o personagem instantaneamente. Se esse causar dano maior que o dobro do vigor dele, no caso do nosso personagem vigor 8, se sofrer um dano de 17 ou mais, estará morto. Lesões não tratadas podem levar a infecções, assim como ferimentos sujos, alimento estragado e até gripes que forem subestimadas. Uma infecção é uma doença, o que força teste de vigor diário. Uma doença normal, a pessoa se acumular 12 de sucesso, ela vai estar curada dessa doença. Mas se acumular 12 de falha, a doença vai evoluir para uma infecção. Se seguir acumulando falha, mais 12 vai levar o personagem à morte. Falhas em jogar de vigor contra a penalidade, causada por drogas e venenos, também pode vir a matá-lo, principalmente em overdoses ou coisas assim. Privações de ar, água, comida ou mesmo de sono pode também matar o personagem. Sem ar vai perder 1 de fadiga por turno, e quando a fadiga zerar, começa a perder os pontos de vida na mesma razão até que morra. Privação de água, comida ou sono causa um reduto nos atributos a cada dia, até que o vigor zere, e assim morra. Se sofrer várias privações simultâneas, os redutos se somam, aproximando o personagem do seu fim. Passar períodos de privação o levará a, mesmo quando obter os recursos para curar essa privação, ele seja forçado a fazer um teste de vigor com a devida penalidade. Se falhar, mesmo restaurando os outros atributos, o vigor ficará com a redução permanente, correspondente ao tempo de privação, debilitando assim a sua saúde de forma permanente. A morte, entretanto, não precisa ser o fim. Como já deve saber, em Anarquia RPG também tem mecânicas para almas, e se couber a proposta do jogo, é uma possibilidade. Quem sabe o espírito aventureiro acompanha o grupo em sua jornada até o templo, onde existe uma promessa de ressurreição. Sentidos avançados. Para falar do uso avançado dos sentidos, primeiro devemos falar em como é a divisão e uso dos sentidos em Anarquia RPG. De forma simplificada, dá para resumir tudo em testes de inteligência quando precisar. Porém, nas mecânicas básicas mesmo, a gente já tem 5 sentidos. Audição, que é representado por AUD. OP, que significa olfato paladar. Sim, o mesmo sentido vale para os dois. TAT, que é o tato. VIS, que é visão. Todos eles iniciam no valor 6. E temos o quinto sentido, que é INT, que é a intuição, que representa o sexto sentido, que começa no valor 3. Para anotar algo, o mestre deve solicitar um teste de sentido relevante, aplicando as penalidades ou bônus se houverem.
Quando puder evitar o teste, evite. O cara que tenta passar furtivo falhando furtividade pode considerar que foi notado. Mas foi à noite e há barulho nas redondezas? Será que seria notado? Alguns testes de percepção são específicos contra a habilidade, como furtividade e prestidigitação, que é a habilidade dos mágicos. Existem também modificadores que afetam os sentidos. Ter um sentido aguçado eleva em 50% o sentido em questão. Memória sensorial permite que recorde algo com precisão, uma imagem, um som, odores. Tem ainda a visão longínqua, visão noturna. Podemos citar também o observador, que torna mais atento a detalhes. Nesse caso, o teste não seria de sentido, mas de inteligência para perceber as mudanças. Nos modificadores negativos, pode ter um sentido deficiente, pode precisar de óculos, talvez. Existe ainda a possibilidade de cegueira, surdez, falsa sensibilidade. Bom, vamos falar agora do uso avançado dos sentidos. Basicamente significa considerar o alcance dos sentidos. Vamos ter como base o valor 6. O personagem mediano consegue escutar sussurros até 3 ok, conversas a 6 ok, discussões a 12 ocs, e gritos e outros sons altos com clareza até 10 vezes mais longe, no caso seria 120 ocs. Quanto a odores sutis, 3 ok, comum a 6 ok, fortes 12 ocs. Viu que tem um padrão? Mesmo sem ser tocado, poderá perceber uma presença nas proximidades, até 3 ok, e alguém realmente próximo até 1 ok. Para a visão, consegue ler letras miúdas até 1 ok, textos a 2 ok, cartazes a 6 ok, placas a 18 ok e reconhece pessoas claramente a 36 ok. Por fim, a intuição. Até 1 ok, algo perigoso ou interessante pode chamar sua atenção. Percebe presenças ou ameaças nas proximidades até 3 ok e pode sentir-se observado por alguém que esteja encarando até 9 ocs. A diferença nos testes de percepção, é claro, vão fazer toda a diferença. Mestres podem impedir o teste na área afetada ou considerar como percepção natural essa área e só testar se fora da área do alcance do sentido, mas colocando uma penalidade. -1 por ok além da área. Exemplo, se é capaz de escutar sussurros a 3 ok, quiser escutar um sussurro de alguém a 5 ok, pode ter de jogar a audição -2. A diferença no teste vai dizer o quão bem percebeu. Uns 3 de diferença seria uma percepção com clareza. 6 perceberia até detalhes sutis. Menos de 3 pegaria a informação reduzida, digamos. Também é possível pedir um teste de inteligência para percepções mais relacionadas à memória e a deduções do que propriamente os sentidos. Como, por exemplo, lembrar um rosto ou uma voz. Cenários oficiais. No livro de regras, tem um capítulo dedicado a mostrar um pouco sobre os cenários oficiais do sistema. Eu vou trazer eles aqui para dar uma visão geral sobre eles. O sistema originalmente foi construído com 7 cenários principais, que são a base para a criação e versatilidade do sistema. E que o torna tão versátil aí quanto o é atualmente. Né? São eles anarquia. O cenário anarquia aborda um universo apocalíptico, sendo mais próximo da realidade do nosso mundo. A história descreve uma cronologia de eventos catastróficos que culminam em um apocalipse nuclear, ali por 2012. É possível jogar tanto antes, quanto durante ou depois desse apocalipse, seja no inverno nuclear ou quando o novo mundo se mostra bem diferente do que conhecemos, com criaturas, pessoas próprias desse cenário. E esse cenário é gratuito, tá? Só pegar ele pelo link aí na descrição, consegue dar uma conferida. Artistas marciais. Esse cenário se passa no continente, tendo uma longa história de lutas entre clãs e impérios. Houve uma guerra, e após ela, uma proibição no uso de armas de fogo, o que levou a um maior desenvolvimento das artes marciais e da prática com armas brancas. O continente ele aceita elementos variados, permitindo a adição de tecnologia cibernética, robótica, magia, superpoderes, sendo possível ter aventuras desde simples torneios marciais até guerras envolvendo artes marciais e alta tecnologia. Caos Cyberpunk. É um futuro corporativo distópico, como esperado. As megas corporações detêm o poder, controlando as massas através de chips, mídia massiva, desrespeito à privacidade. O jogo ele pode ser ambientado nas ruas miseráveis ou focar nas missões de alto risco das corporações. O cenário inclui o cyberespaço, também, ele havendo mecânicas próprias para o uso de arquétipos. E isso aí tem tudo no livro de regras, tá? Não precisa adquirir outros livros para conseguir jogar no cyberespaço.
Uso cibernético é outro ponto comum também. Também tem cibernético lá no livro de regra. Criaturas das trevas. Ele foca no terror pessoal e na contemplação do lado obscuro. Um cenário de seres amaldiçoados, onde o antagonista pode ser o próprio personagem. O cenário aborda vampiros, vicãs, caso dos homens, monstruosidades, caçadores, cultistas, cientistas, arcanos, disciplinares, psiquismo. O estresse e a insanidade são mecânicas centrais também, sendo a loucura uma ameaça constante, inclusive para as próprias criaturas das trevas. Federações espaciais. É um cenário de exploração e aventura sideral, space opera, talvez. No livro de regras já tem a linha histórica que leva da nossa época à época das federações espaciais, quando a humanidade se espalhar por vários mundos e formaria a chamada Aliança Humana. Apesar do foco ser normalmente da exploração espacial, combates espaciais, não é preciso restringir a isso. A robótica pode ser muito presente, se desejar assim. Também pode realizar jogos em períodos mais próximos do nosso, como até campanhas inteiras focadas em uma única colônia em um mundo ou lua distante. Nação Terra é o cenário de super-heróis, ou não exatamente isso. Ele adota uma perspectiva mais realista sobre indivíduos com poderes, após um misterioso ano esquecido. As anomalias, antes caçadas nas sombras, se tornaram comuns. A principal força governamental é a vigilância, os guardiões da humanidade, que controlam as forças policiais e militares do mundo e que adotam uma postura bem mais militarizada e truculenta. A convivência das pessoas comuns, daquelas dotadas de poderes, é o centro desse cenário, como a tentativa de reconstruir esse mundo com mais harmonia e esperança do que antes do ano perdido. Narim é um cenário de fantasia medieval, com várias eras e regiões possíveis para serem palco de aventuras diversas, né? Com períodos de mais paz e outros de guerra, épocas em que impérios se ergueram e épocas em que ruíram, levando à queda de antigos impérios, sua fragmentação, o abandono de deuses, especialmente quando a deusa do medo obteve maior poder, uma orbe, a orbe do medo, e começou a materializar os pesadelos. Esse mundo ele precisa muito de aventureiros, necessita de aventureiros corajosos para combater essas ameaças. É comum ao cenário tanto a magia divina quanto a arcana, assim como raças fantásticas conhecidas como elfos, anões e tudo mais. Como pode ver, é uma variação grande de cenários. Mas não existe apenas esses 7, há muitos outros. Dos outros, os mais completos são mencionados no livro de regras também. São eles: Grandes Heróis, que é um cenário de super-heróis com a perspectiva mais ligada ao quadrinho e à ideia de bem e mal. E, na verdade, esse cenário ele foi criado originalmente para ser um jogo tabuleiro, né? Um dia, quem sabe, sai esse jogo. Guerra do Crepúsculo, que é um cenário de investigação sobrenatural, onde os personagens são os escolhidos, responsáveis por garantir que os termos da trégua sejam cumpridos entre os seres da luz, das trevas e do crepúsculo, sendo assim, mantedores da lei entre os seres sobrenaturais. Guerra Mecha, cenário focado em batalhas de mecha. A humanidade produziu seus próprios mechas, que são máquinas extraordinárias de combate avançado, para lutar contra invasores extraplanetários e contra ameaças internas e disputas de poder. É um jogo que pode ser mais político e diplomático do que focado unicamente em combate. Depende do grupo, do mestre, que decida. Para manter a manutenção dos seus mechas, eles precisam de apoio publicitário, o que pode tornar mais desafiante o jogo. Isso se for essa aí a ideia do grupo. Rael é o cenário de fantasia medieval, menor e mais simples do que Narim. As raças originais incluem humanos, anões, elfos e orcs, além de raças híbridas, como duendes, fadas, gnomos, goblins, ogros e trolls. Esse cenário favorece tanto aventuras quanto grandes batalhas entre exércitos. Sob a luz. É um drama psicológico, um universo onde as criaturas das trevas já não se ocultam mais, estando sob os holofotes do mundo moderno. O conhecimento geral do sobrenatural levou à perseguição e a preconceito, às vezes justificado, contra seres que lutam para se reintegrar à sociedade. Zura, o mundo de fantasia pré-medieval, que podemos dizer seria a combinação de Conan, Game of Thrones e Eram os Deuses dos Astronautas. É bem interessante a abordagem, eu gostei muito de fazer jogos ali. Tem umas criaturas próprias de cenário, como todos, né? Todos acabam tendo algumas coisas muito
autêntica de cada um. Umbral. Um cenário que existe no espaço entre todos os outros. Nele, qualquer um de qualquer cenário, aventura, o produto da imaginação, pode ter forma. É um ponto de encontro entre mundos, permitindo a fusão de elementos de diferentes realidades, mas com limitações para equilibrar o jogo aí, entre seres de tantos universos diferentes. Além desses cenários, há outros mais incompletos. E é um cenário novo aí que estou construindo aos poucos, chamado de Alta Fantasia. Ele tem um foco mais tranquilo, pacífico em relação aos demais, e vai ser ideal para crianças, pessoa mais sensível, ou até como uma introdução assim, para a pessoa pegar mais light, mais livre o jogo. Sempre que eu compro algum dos meus livros, vocês me incentivam a investir mais tempo para trazer mais conteúdos, para lançar mais livros do sistema e para bolar mais conteúdos aí também gratuito para colocar no drive da comunidade. Aí. Quem compra o sistema recebe um e-mail escrito por mim, não por uma máquina, que te convida aí para a comunidade e através da comunidade tem acesso ao drive. Que eu sempre que eu posto, estou colocando coisa nova lá. Tá certo? As profissões no livro de regras. Anarquia RPG permite a evolução dos personagens de forma bruta, gastando experiência diretamente para evoluir seus atributos e habilidades, mas também utiliza de nível de profissão para a evolução da ficha do personagem. As profissões são divididas conforme seu prestígio, de baixo prestígio até alto prestígio, sendo o baixo prestígio a categoria inicial e mais simples. O livro de regras disponibiliza elas, as de baixo prestígio, por elas serem mais simples, rápidas, práticas para aprender, servindo como uma base para a evolução dos personagens. Profissões de baixo prestígio custam 100 pontos de experiência por nível. Lembrando que a cada nível da evolução vai ganhar a evolução do nível, de cada nível. A evolução é a cada 2 níveis, a de cada 3 níveis, a cada 4 níveis e a cada 5 níveis. O nível 0 ela custa apenas 20 pontos, sendo um custo para adquirir o direito de evoluir nessa profissão. Eu já ganhei uns pontinhos de habilidade. Mas então, quais são as profissões disponíveis no livro de regra? Adorador. Aqueles que adoram. Pode ser membros de culto ou ordens religiosas. No caso de um culto benigno padrão, terá como atributos favorecidos a inteligência, aparência e carisma, que é o social, vontade e simpatia. Lutador de rua. São aqueles que se dedicam ao combate desarmado. Arruaceiros, encrenqueiros, valentões, brigões de rua e de taberna. A profissão valoriza a força, o vigor e os pontos de vida. Guerreiro de rua. Combativos, mas que costumam usar armas, diferente dos arruaceiros. Aqui estão os sobreviventes do apocalipse, tropas improvisadas, bandidos, vândalos, podem usar armas brancas de fogo, o que for. Eles valorizam os mesmos atributos do lutador de rua, mas dando mais valor ao vigor do que à força. Estivador, dedicados ao trabalho braçal, estivadores, lenhadores, mineiros, mas pode se aplicar também a escravos e até mesmo a marombeiros da academia. Obviamente, valorizam a força física e a fadiga. Ocultista, fere dos adoradores por, em vez de adorarem, buscam por conhecimentos e poderes ocultos. Inclui aí os investigadores do desconhecido, pode ser caçador de fantasmas, estudantes das artes arcanas, como também curiosos do sobrenatural. Valorizam a inteligência e a vontade. Artista de rua, carismáticos e performáticos. Ganham a vida usando a sua beleza e carisma, logo valorizam a aparência e carisma e a simpatia. Pode ser artista de rua, modelos e até mesmo prostitutas ou michês, se for o caso. Depende da abordagem do personagem. Ladrão de rua. Funguistas, marginais, assaltantes, dedicados à arte do furto e da invasão. Não necessariamente serão criminosos. Podem ser, seguir essa profissão, no caso, tipo catadores no cenário apocalíptico. Alguém que busca por recursos, sem chamar atenção. Possuem habilidades para roubar e fugir, e para isso dão valor à destreza e à fadiga. Sobrevivente. Alguém resiliente. Faz o que for preciso para sobreviver. Pode ser tanto náufragos, sobreviventes de queda de avião em montanhas, desertos, planícies geladas, o que for. Como também mendigos indigentes que precisam sobreviver nas cidades. Ou sobreviventes do apocalipse que sobrevivem em áreas urbanas ou não. Seus atributos são vigor, a inteligência, os pontos de vida e coordenação. Trambiqueiro. Pessoas que se favorecem da manipulação e de levar outros ao engano.
normalmente. E ainda que possam ser trapaceiros, enganadores e golpistas, podem simplesmente serem vendedores de rua, vendedores de alguma empresa de hipóteses, perfumaria, ou mesmo vendedores em lojas de conveniência, alguma coisa. Eles desenvolvem inteligência e aparência carisma e a simpatia. Vagabundo. Quem pode se dedicar à ociosidade? Seja por ser sustentado por outros, ou talvez seja um herdeiro, consegue ver com mais tranquilidade. Dedicado a seus vícios, aproveitar a vida. Nem sempre o vagabundo é vagabundo. Alguém que se tornou uma celebridade instantânea nas redes sociais pode optar por evoluir nessa profissão tanto quanto alguém que sofre de algum vício ou simplesmente tem tempo para ficar tirado no sofá jogando algum jogo. Normalmente aqueles que irão se manter como celebridades passam a evoluir em outras profissões e assim conseguem manter o aumento e até aumentar a riqueza conquistada. As vantagens dessa profissão é que, diferente de outras, ela não tem atributos específicos a evoluir. Fica a escolha do jogador aí, e isso aí dá uma maior versatilidade a ela. Seria uma profissão mais dinâmica, digamos. Ter as profissões de um livro de regras ensina a mecânica da profissão e permite que os personagens possam evoluir com devido direcionamento para uma ou outra área, servindo bem para a criação de guerreiros, lutadores, mateiros e até eruditos, pelo menos até que eu adquira aí o livro das profissões, o qual expandiria muito as possibilidades e o nível de poder daqueles que seguem profissões de mais prestígio. Mecânicas de combate. Vamos dar uma olhada aí nas mecânicas de combate em Anarchy RPG. Lembrando que essas são as mecânicas básicas utilizadas no jogo. Mas ainda assim elas são opcionais. Então pode ignorar elas e fazer um combate mais simplificado, se quiser. Mão canhota. O uso da mão não hábil. Ela vai reduzir a habilidade em 50%. Se é destro, vai usar canhoto, 50% nela. Se é canhoto e vai usar a mão destra, 50%. E só importa para habilidades que se usa como uma mão dominante. Por exemplo, armas. Duas armas. Qualquer personagem pode lutar com duas mãos, usando uma arma em cada mão, mas sofre menos 6 de penalidade na mão destra e usa apenas um terço da habilidade na canhota. Exemplo: personagem que tem a habilidade de 24 em espada curta, vai estar com duas espadas. Na destra, a sua habilidade vai ficar 18. Na canhota, apenas 8. Se tiver ambidestria, a penalidade será de apenas menos 3 em cada mão. Ambidestria é um modificador. Nesse exemplo, vai ficar com 21 em qualquer uma delas. Artes marciais. Existem vários golpes possíveis com artes marciais. E melhor, qualquer personagem pode fazer ou tentar fazer esses golpes. A vantagem de arte marcial são os bônus para uso de determinadas técnicas. Por exemplo, enquanto briga de rua vai dar um bônus de um sexto em qualquer golpe marcial e um sexto para as esquivas, o karatê ele também vai dar um sexto para qualquer golpe marcial, mas vai dar mais um sexto extra para socos e chutes. Artes marciais também podem possuir extras ativáveis, por causa de coordenação ou outro atributo secundário. Eu já dei o exemplo do Aikido. Um de coordenação ao defender um ataque permite aplicar um contra-golpe de projeção ou torção, sem gasto de ação nem de fadiga. Vale dizer que normalmente, para aplicar técnicas de engalfinhamento como essas, é preciso já ter o alvo engalfinhado, está em vantagem, o que não se aplica ao Aikido nesse caso do contra-ataque. Já o Gingado de capoeira é um curso de coordenação por turno e reduz em um sexto todos os ataques e defesas contra ele. Espremer-se. É possível um personagem se espremer para passar por um espaço mais apertado. Um walk é o espaço comum, uma porta, uma janela, consegue cruzar ele sem dificuldade. Meio walk é uma passagem mais estreita, tem mesmo um duto de ventilação. E já um quarto de walk seria algo muito apertado, tipo uma fresta entre rochas. Precisa passar no teste de destreza para se espremer por dutos e coisas do gênero. E frestas menores daria uma penalidade de menos 3 no teste da destreza. Algo mais fácil para crianças. E se tiver características que o tornem mais cheinho, provavelmente vai acabar entalando ali. Armamentos. O sistema considera o uso de escudo, armadura, arma branca, de projétil, arremesso, e até de energia, artilharia, explosivo e outras armas. A mecânica de cadência, por sinal, é bem simples. Some mais um na habilidade para cada 2 de CA quando usar rajadas, mas só acertará um disparo a cada 3 diferenças que tiver no teste. Não se preocupe com a soma, porque tento colocar sempre nas armas
o bônus de habilidade dado pelo uso de rajadas, afetando aí o máximo a vida de quem joga na RPG. Eu vou deixar para me aprofundar nas armas, sobre cada tipo de arma, em outro momento. Veículos. Os veículos, assim como outros inorgânicos, como robôs e outras coisas, mechas, eles usam DR em vez de ponto de vida. E quando são perdidos, podem levar a danos estruturais, como perda de recursos, redução de velocidade, estabilidade de sistemas, fogo ou a possibilidade de ferimentos nos seus pilotos e passageiros. E a manobrabilidade dos veículos sendo um recurso tático. Animais e criaturas. Diferente de outros sistemas, em Anarchy RPG os animais e criaturas têm ficha como as raças. Então nada impediria que, elevando a inteligência, é claro, pudesse fazer um jogo onde os personagens jogadores jogassem com animais. Funcionaria e lutariam da mesma forma. Todos os recursos eles são básicos do sistema. Você gostaria de saber aí o que é adicionado para o combate avançado? Ou antes prefere saber mais a fundo sobre algum desses aí ou como usá-los em jogo? Lista das armas. Vamos ver o que significa as estatísticas das armas e armaduras em Anarquia RPG. Eu vou usar exemplos para especificar melhor. Armaduras. Vamos usar de exemplo aí a loriga de couro. AB significa absorção, reduz os danos contusivos. RT, resistência, reduz o dano cortante. CT, consistência, reduz os danos perfurantes. DF, deflexão, reduz os danos de energia. O P é o peso, né? Fica caracterizado ali pelos quilos também. MB, a mobilidade, que é o reduto da habilidade de combate ao usar armadura. E a fadiga ali é um reduto de fadiga, que será o custo extra de fadiga em combates. Q é qualidade. A média no geral é 3. Capacetes e elmos podem ter ainda o redutor de sentidos, conforme sua forma e uso. Se ele cobre o ouvido, cobre os olhos, né, dificulta a visão, ele vai ter uma penalidade. Armas brancas. Vamos usar de exemplo a espada curta. O bônus de dano ali se refere ao bônus no dano básico. Alguém de força 6 causa 1 de 6 de dano. Com a espada vai causar 1 de 6 mais 3. Há letras que representam um tipo de dano. Podem ser I para impacto, contusivo no caso, né? C para corte, P para furação ou E que é energia. AL é o alcance da arma. O AL1 ali, ele significa que pode atacar oponentes que estejam separados dele por um ok. FR é a força necessária para usar a arma. Você tem força 5 e usa uma arma de força 6, que exige força 6, como essa, terá menos 2 nas habilidades com ela. E assim é menos 2 a cada ponto de força que tem inferior ao necessário. P é o peso da arma. IN é o bônus que a arma dá na iniciativa, no caso aqui mais 4, e Q é a qualidade. Cordas e correntes. Vamos usar um exemplo, uma corda comum aí, de qualidade 3 e força 20. A força representa o quanto ela é capaz de sustentar. No caso dessa corda aí, força 20 é capaz de sustentar até 200 kg. Joga Q, no caso qualidade, a cada turno que estiver sustentando um peso superior. E arrebenta imediatamente para peso de 400 kg ou mais. Uma hora eu vou falar melhor sobre a qualidade, mas qualidade se joga um dado, não é dois. Armas de projétil. Arco médio como exemplo. Armas de projétil são armas de longa distância que usam um tipo de mecanismo mecânico para lançar seus projéteis. Funciona no geral como as armas brancas, mas à distância. Se a força ali tiver limite, um limite maior, né, tem um limite menor e maior, e aí for usada uma força superior, vai ter que testar o Q, no caso a qualidade da arma de projétil, sempre que ia usar. Menos 1 no Q a cada 3 de força do personagem que supera o limite. No caso, o personagem muito brutamonte, muito forte, vai pegar uma arma mais sensível, ele provavelmente vai arrebentar a corda, vai quebrar o arco. Se falhar, a arma vai poder quebrar, né? Então, algumas armas de projétil também ela tem um dano independente, como as armas de fogo. Nesse caso, vou dar o um exemplo aí, a besta. A besta, todo o mecanismo dela já tem a própria força, então não usa o dano básico como referência. Ela usa um dano fixo, que é o caso das armas de fogo. Armas de fogo. Vou usar aqui o exemplo FNFAL. Entre parênteses ali pode ver que ao lado da arma costuma vir a definição de qual munição que ele usa. No caso do FNFAL, usa cartucho de 7,62.
Diferente das armas brancas de projétil, o dano da arma de fogo não se relaciona ao dano básico do personagem. Cada arma tem o seu dano. Que é o que ocorre com as bestas, no caso específico das bestas nas armas de projétil. CA significa cadência. Eu já expliquei ali com as mecânicas de combate, que basicamente que cada 2 de CA elevem mais uma habilidade ao dar rajadas, que normalmente são indicados ali pelo asterisco. Ao fazer isso, acerta um projétil a cada 3 de diferença no seu teste. Deu 6 de diferença a todos os projéteis. Tá? Outra hora eu vou fazer algum exemplo melhor do uso de armas, rajadas aí, para ficar bem claro. O tamanho da arma corresponde à capacidade de ocultação dela. No caso X seria extra grande, então não tem como ocultar. Não costumo sinalizar em outras armas, mas isso aí pode se aplicar a armas brancas, escudo, armas de projéteis e outras. Os tiros vai determinar a munição da arma. Pode ser um tambor, pente, fita ou bateria. No caso do FNFAL, o PT significa pente. Eles usam pente com 20 projéteis. Ou 20. As demais características eu expliquei em outro tipo de arma. O peso, iniciativa, qualidade. Escudos. O escudo médio de madeira vai ser nosso exemplo aqui. Pode ser usado para atacar, por isso tem aquela indicação de dano básico mais 2. E também o tipo de dano que causa. No caso aí, o impacto. Mas poderia ser C para corte, P para furação e energia. O bônus de habilidade é adicionado ali, ou habilidade mais 3, ele é adicionado sempre que usar esse escudo para bloquear um ataque. Isso se refere muito ao tamanho do escudo. Quanto maior o escudo, maior a proteção e mais fácil vai ser usar ele em bloqueio. RT é a resistência do escudo, normalmente relacionada ao seu material. DR é a durabilidade, como tudo que é inorgânico usa DR em vez de PV, né? Durabilidade em vez de ponto de vida. No mais, ali, força, peso e qualidade, tu já sabe. Explosivos. Esse varia bastante, mas segue o padrão dos efeitos avançados. Devo falar dele posteriormente. Pode ter efeito em leque, como uma mina direcional, cone para casos específicos, mas o mais comum é em raio, para explosões. Tem ainda a possibilidade de efeitos em área, no caso de gases, fumaças, coisas do gênero. Com essas mecânicas, você vai conseguir usar qualquer arma, de qualquer tipo e em qualquer cenário. O que você não sabe sobre Anarquia RPG? Tem algumas coisas que percebi que, como eu falo pouco a respeito, muita gente aí não se dá de conta sobre o sistema. Anarquia RPG ele é criado de forma modular, para ser o mais versátil do sistema do RPG, se adaptando às necessidades e interesses de cada grupo. Então dá para jogar com o mínimo e adicionando as mecânicas que colaboram para o jogo. Isso aí meio que já sabe, né? Mas tem duas coisas que talvez não saiba. A primeira é que ao comprar o livro recebe um e-mail com convite para a comunidade anarco-RPGista e através dela tem acesso ao Drive, no qual tem muito conteúdo gratuito e que sempre que posso adiciono mais coisa por lá. A segunda é que o acesso às atualizações digitais dos livros da Anarquia RPG são vitalícias. Isso mesmo, vitalício. Atualmente, a tua versão está por menos de R$ 20. A próxima talvez saia ano que vem e provavelmente já vai estar próximo dos 30. Eu acredito, mas a primeira versão que eu fiz tá meio bagunçada, levei anos para montar, o desenho eu mesmo tinha feito, então tava meio, bem bagaceiro assim. E eu tava vendendo a menos de R$ 5. Quem comprou já recebeu todas as atualizações posteriores e vai seguir recebendo as próximas. Assim como você, se comprar qualquer um dos livros nos links da descrição, vai receber toda essa atualização de graça. E se tiver na comunidade, terá também um cupom de desconto de 50% de qualquer livro digital lançado para o sistema. Uma hora vai sair livro físico aí. Então, eu também pretendo dar algum desconto para quem apoiou aí a causa e pertence à comunidade. Então, não perde mais tempo, adquire aí o sistema. E quem sabe também o livro das profissões, com uma centena de profissões, para tornar o jogo mais interessante. Tem também os livros dos heróis, com mais de 150 PJ, dos PDMs, com mais de 3.000 possibilidades de personagem. Né? Isso aí embaçava o mestre. E vou adicionar aí também o link do combo com os 4 livros, caso tenha interesse. Vai sair mais em conta. Eu te vejo na comunidade anarquipegista. Várias vezes recebi pedidos deles e também bolei atualizações para o Drive. Então, se entrar na comunidade, quiser fazer um jogo, não souber como, ou achar que falta algum recurso mais específico para isso, é só falar. Mesmo que não esteja na comunidade, pode perguntar também, que eu sou bem acessível aí e vou ajudar no que puder. Sugestões sempre são válidas e estou sempre querendo adicionar mais coisa interessante para o Drive da comunidade.